All right, well, here we are at session 3. We're going to talk about what it means to have Christ's life in us. Aqui estamos então na sessão 3. Nesta parte nós vamos falar sobre o que é que significa ter a vida de Cristo em nós. So one big part of the new covenant is the forgiveness that we have. Então, uma grande parte da nova aliança é o perdão que nós temos. Another big part is this new identity that we have as children of God. E um segundo aspecto é essa identidade que nós temos agora como filhos de Deus. And this third part of the new covenant that is so important is to understand that we now have Christ's life in us. E a terceira parte dessa aliança, que é muito importante que nós compreendamos, é que nós temos agora a vida de Cristo em nós. Now, a long time ago, my father and mother were part of a Baptist church. Há muitos anos atrás, meu pai e minha mãe faziam parte de uma igreja batista. And in this church in Virginia, there was a pastor and his wife. E nessa igreja, no estado da Virgínia, havia lá um pastor e a esposa do pastor. And they were doing an evangelistic campaign to help people come to Christ. E eles estavam empenhados em uma campanha evangelística com o objetivo de alcançar pessoas para Jesus. And they'd been training Christians all around the church to deliver the message of the gospel. E aquele casal então estava treinando os membros da igreja para aprenderem como pregar, como compartilhar a mensagem do evangelho. And one day, the pastor's wife got a bright idea. E um certo dia, a esposa daquele pastor teve uma ideia brilhante. She decided that she would tape record herself delivering the gospel. Ela decidiu então que ela iria fazer o seguinte: ela iria gravar numa fita ela mesma fazendo uma apresentação do evangelho. And then hand out the tapes to everyone in the church. E aí ela iria distribuir cópias daquela fita para todas as pessoas da igreja. And that way everyone could hear how to share the gospel. E desta forma, cada pessoa da igreja poderia ouvir, ter um modelo de como compartilhar o evangelho. Now one day she was driving down the street in her van. Certo dia ela estava dirigindo na rua dentro da caminhonete dela. And she decided to put that cassette tape in the cassette deck in order to listen to herself deliver the gospel. E ela resolveu então que ela pensou, vou colocar a fita num toca-fitas para ouvir a minha mensagem que eu gravei comigo mesma. The next thing she knew, she had pulled over to the side of the road. E o que ela percebeu, o que aconteceu foi que ela tinha saído da estrada. Tears streaming down her eyes. E quando ela ouviu aquela mensagem, ela parou o carro no acostamento e lágrimas corriam no seu rosto. And she was hearing herself share the gospel and she prayed to receive Christ. E à medida em que ela ouvia ela mesma pregando o evangelho, ela parou para receber Jesus. And yes, she led herself to Jesus. Foi isso mesmo que aconteceu. Ela levou a si mesma para Jesus. I tell that crazy story to show E eu conto essa história meio maluca para demonstrar o seguinte: that it's possible to have church without having life. é muito possível termos igreja sem termos vida. It's a true story about a woman who was serving church. E existe uma história verdadeira então a respeito de uma mulher que está ali servindo na igreja, Probably leading Bible studies and helping in the nursery. talvez dirigindo o estudo bíblico, ajudando no berçário, Doing all kinds of spiritual looking acts. fazendo todo tipo de atos, de ações com aparência espiritual. And yet she was missing the most important thing of all. No entanto, faltava a ela a coisa mais importante de todas: The life of Jesus within her. a vida do próprio Jesus dentro dela. And so we need to see that Christianity at its core Então nós precisamos compreender que o âmago do cristianismo is not about a behavior improvement program. não tem nada a ver com um programa de melhora ou desenvolvimento de desempenho de comportamento.
Instead, it's about divine life coming to man. Ao contrário disso, o Evangelho, o cristianismo tem a ver com a vida divina vindo viver dentro dos seres humanos. It's about the very thing that was lost in the garden being regained. Tem a ver com aquilo que foi, com aquela coisa que foi perdida lá no Éden, que agora é recuperada, é nos trazida novamente. If there were no church buildings, we would still need life. Mesmo que não houvessem prédios e igrejas, não é? Instituições religiosas, nós continuaríamos precisando de vida. Even if the scriptures had never been written and collected in a vinyl-bound book, mesmo que as escrituras não tivessem sido escritas e coletadas e encadernadas num livro com capa de couro, we as humanity would still be dead and in need of life. Nós, como humanidade, continuaríamos perdidos, carentes de vida. Christianity is not about a book or a building. Então, o cristianismo não tem nada a ver necessariamente com um livro ou com um edifício. It's about living from a life that lives within us. Mas tem a ver com o fato de nós vivermos a partir de uma vida que vive dentro de nós. The life of Jesus Christ. E essa é a vida de Jesus Cristo. So you think about 70% of the early church was illiterate. Vamos pensar então, imaginar que 70% da igreja primitiva, dos membros, eram analfabetos. They couldn't read or write. Eles não sabiam ler ou escrever. They couldn't have what we call a quiet time. Eles não poderiam ter aquilo que nós chamamos de tempo devocional. But they rocked the world in their day. Mas foram pessoas que simplesmente viraram o seu mundo de ponta cabeça. How did they do it? They did it from the life within. Como é que eles fizeram isso? Foi a partir da vida que eles tinham dentro deles. We are very blessed to have the scriptures in front of us today. Nós somos muito abençoados por termos as escrituras na nossa frente, nas nossas mãos hoje. But we need to be careful that we are not like that pastor's wife. Mas nós temos que tomar cuidado para não sermos como aquela esposa daquele pastor. Jesus said, "You search the scriptures." Jesus disse aos fariseus: vocês estudam as escrituras. But the scriptures testify about me. Mas as escrituras testificam a meu respeito. And yet you refuse to come to me that you might have life. E no entanto, vocês recusam a vir a mim para que possam ter vida. So real Christianity is about real life coming to you and me. Então, o cristianismo tem a ver com a vida verdadeira vindo ao meu encontro e ao seu encontro. I'll never forget one of the most creative films I've ever seen. Eu nunca vou esquecer de um dos filmes mais criativos que eu já assisti na minha vida. A movie called Pleasantville. Um filme chamado Pleasantville. And this film, there is a town and everyone is in black and white. E nesse filme tem uma pequena cidade, não é? E todo mundo ali, they dress black and white. They appear in black and white in the movie. The movie. E esse filme, essas pessoas aparecem no filme todas em preto e branco. And then when they discover what we might call sin, they begin changing into color. E aí chega um momento em que eles descobrem aquilo que seria chamado pecado, eles começam a mudar e se tornar coloridos. And so this is the impression that we have been given about sin, that it's colorful. Então esse filme mostra que essa é a impressão que nós temos do pecado, que o pecado é uma coisa colorida. In a sense, we've been told that God is dangling sin before us and saying, here it is, it's beautiful, it's colorful, it's awesome, but you better not do it. É como se nós tivéssemos essa impressão errônea de que Deus, ele tem ali um pecadinho pendurado e dizendo para nós, é colorido, é bonito, mas vocês não podem praticá-lo. But the gospel, the true gospel, is redirecting that film. Mas o evangelho, o verdadeiro evangelho, está redirigindo este filme. Because it's those of us who are in Christ that experience life in living color. E porque somos aqueles que experimentamos, que estamos em Cristo, que experimentamos a vida em cores e em verdade, digamos assim. And so God is telling us that we are participating in His divine nature. Deus diz na palavra que nós somos agora participantes da sua natureza divina. And He invites us to
abandon a black and white existence Então ele nos convida a deixarmos aquela existência em branco e preto and enjoy His divine color. e então passarmos a apreciar e a experimentar as suas cores divinas. God has the market cornered on true fulfillment. E na verdade Deus ele colocou a How would you explain market corner? Has bought the entire market. He owns the market. Então Deus na verdade ele domina toda. Can you say the sentence again? Like the stock market, he has the market cornered on true fulfillment. Então na verdade Deus é o único que é capaz de dizer o que é que nos preenche, o que pode nos dar plenitude. All fulfillment is found in Him. Ou seja, toda a plenitude, o contentamento pode ser achado, encontrado somente em Deus. You want to be miserable, just go out and sin. Você quer viver uma vida miserável? É só você sair e viver no pecado. While the enemy's deception is that sin is colorful and enticing, enquanto que o engano do inimigo é tentar passar a ideia de que o pecado é uma coisa gostosa, é uma coisa divertida e saborosa, e isso realmente é atraente. the reality is that we're not made for it, and it will only frustrate us. A realidade é que nós não fomos feitos para o pecado e que na verdade o pecado só vai nos frustrar. One of my wife's favorite TV programs is called Dancing with the Stars. Um dos programas de televisão favoritos da minha esposa é Dança com os Artistas ou Dança com as Celebridades. Now, if you know this program, what it is it's an opportunity for everyday people to dance with a celebrity. Então, o programa é aquilo que nós temos parecido no Brasil, em que uma celebridade vai aprender a dançar, participa de um programa de dança. And in this program, one time, one of the guests was a person that could not hear, a deaf person. E numa ocasião, nesse programa, uma das pessoas que foi dançar com uma celebridade era uma pessoa surda. And her name was Marley, and she'd been deaf since birth. E o nome dela era Marley, e ela já tinha nascido surda. And so, as Marley began to participate in this program, e à medida então que Marley começou a participar daquele programa, she couldn't hear the music. Ela não era capaz de ouvir a música. So in order to dance, all she could do was imitate her partner. Então, para poder dançar, a única coisa que ela era capaz de fazer era imitar os movimentos do seu parceiro. Now, while Marley did an amazing job at imitation, that is not how we should live the Christian life. Agora, apesar do fato da Marley ter feito um trabalho maravilhoso de imitação do seu parceiro de dança, não é desta forma que nós devemos viver a vida cristã. We keep talking about trying to imitate Christ and trying to be like Jesus. Nós falamos muito sobre essa coisa de imitar Jesus, de ser como Jesus. But then we've missed the point. The point is that we need to listen to the music. Mas aí nós perdemos o ponto central. E o aspecto central nessa vida com Deus é aprendermos a ouvir a música. And as we listen to that music, we can dance in step with God's Spirit. E à medida que nós aprendemos a ouvir a música, nós vamos então dançar no ritmo certo com o Espírito de Deus. As Jesus says, apart from me, you can do nothing. Como o próprio Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. You know, we have a popular hockey player here in the United States. Nós temos um jogador de hóquei aqui nos Estados Unidos que é muito popular. And in fact, he played in the National Hockey League and is originally from Canada. E ele é originalmente do Canadá, mas ele joga na Liga Nacional de Hóquei. Maybe you've heard his name, Wayne Gretzky. Talvez você tenha ouvido o nome dele, Wayne Gretzky. Now imagine that by some miracle the spirit of Wayne Gretzky inhabits your body. Agora imagine que por algum tipo de milagre o espírito do Wayne Gretzky pudesse habitar no seu corpo. And then you're invited to go out and play in a National Hockey League game. E aí você é convidado para ir jogar num jogo da Liga Nacional de Hóquei. And as you step out onto that ice, e aí quando você entra lá naquele ringue de gelo, you have a choice. Você tem uma escolha. Play hockey like you've always played. Jogar hóquei do jeito que você sempre havia jogado, ou seja, de jeito nenhum. Or trust someone who is in you to play hockey through you. Ou talvez a outra opção seria você confiar aquele que está dentro de você
que joga hóquei muito bem. And so you obviously have a choice and you have to evaluate how good am I at playing this game. Ou seja, você pode deixar aquela pessoa habitando dentro de você jogar hóquei por você. Aí você tem que avaliar quem é que joga melhor. And that's where we Christians can make a spiritual mistake. E é aqui que nós cristãos às vezes cometemos um erro espiritual. The game of Christianity is not difficult, it's impossible. O jogo do cristianismo não é um jogo difícil, é um jogo impossível de ser jogado. Only Christ can play the game. É só Jesus que é capaz de jogar esse jogo. The only award-winning player now inhabits us. Porém, o único jogador premiado que ganhou todos os prêmios nesse jogo habita dentro de nós. And so we wake up every day with a choice. Então todos os dias nós acordamos e temos uma escolha. Try to crank out and produce life, Nós temos a escolha. Primeiro, nós podemos tentar entrar numa marcha, num esforço, numa tentativa própria de produzir essa vida, or trust Jesus, offering our body to Him. ou nós podemos confiar em Jesus e oferecer o nosso corpo para Ele. Romans 12 tells us that this is our reasonable act of worship. Romanos 12 diz que esse é o nosso culto de adoração racional. To present our bodies as a living sacrifice. O fato de apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo. But you know, for many of us, we can misunderstand what that really means. Mas para muitos de nós, o que acontece é que nós às vezes compreendemos erradamente o que isso significa. Without understanding our identity, we start thinking it's all of Him and none of me. Sem entendermos bem o que é a nossa identidade, podemos achar que é somente Ele, nada de mim. And so we begin thinking our job is to be a hollow tube. Então, alguns de nós começamos a pensar que isso significa o seguinte, que é como se eu fosse um tubo oco. Maybe you've heard an expression sort of like, let go and let God. Existem algumas expressões, assim, jogos de palavras que dizem assim, deixe tudo nas mãos de Deus. But the gospel is greater than that. Mas o Evangelho é maior do que isso. The gospel is more beautiful than that. E o Evangelho é mais bonito do que isso. The gospel is about us becoming one spirit with Jesus Christ. O Evangelho então tem a ver com o fato de nós nos tornarmos um só espírito com Jesus Cristo. Paul tells the Corinthians that anyone who joins themselves to a prostitute has become one flesh with her. Paulo diz que qualquer pessoa que se une a uma prostituta se fez uma só carne com ela. And then he continues by saying anyone who joins himself to the Lord is one spirit with Him. E aí ele continua dizendo que todo aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. And so this is the closeness that we have. Então é esse tipo de proximidade que nós temos com Ele. It's not all of Him and none of me. Não é então tudo só Jesus, tudo de Jesus e nada de mim. It's all of Him and all of me together. É tudo o que Ele é, mas tudo o que eu sou unidos. You know, physicists, they argued for years about the nature of light. Digamos, cientistas na área da física, durante muitos anos, têm discutido qual é a natureza da luz. Some of them argued that light was a particle. Alguns argumentavam que a luz fosse uma partícula. They would do experiments where they would bump light against other particles and it would bounce away like a billiard ball. Eles fizeram experimentos, então, onde eles lançavam partículas de luz, digamos assim, contra outros elementos e viam que ela se afastava quando se chocava, como se fossem as bolas de um jogo de sinuca. And then other physicists, they would argue that light was like a wave. Outros físicos, né, argumentavam que a luz era uma espécie de onda. They would shine light through a narrow slit in a sheet of paper and light would behave like a wave. E eles lançavam raios de luz através de uma abertura muito estreita e a luz se comportava como se fosse uma onda. So is light a particle or is it a wave? Então a questão é, a luz é uma partícula ou é uma onda? I'm happy to give you the answer today. E eu tenho o prazer de dar a resposta para vocês hoje. The answer is yes. A resposta é sim. It's both. Ambas. And in the same way, we begin asking, is it Christ in me or is it me in Christ? Então a pergunta muitas vezes na vida cristã é Cristo em mim ou sou eu em Cristo?
And again, the answer is yes. E novamente a resposta é sim, It's both. ambas as verdades. It's our union with Him. É a nossa união com Ele. And so Galatians explains it well. Galatians 2:20. Então Gálatas 2:20 explica isso muito bem. It says, I have been crucified with Christ. Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. And then it says, I no longer live. Aí ele fala, não sou mais eu quem vive. But then he goes on to say, the life I now live. Mas aí ele continua dizendo, a vida que agora vivo. I thought you just said you died. Peraí, Paulo, eu pensei que você tinha acabado de falar que você tinha morrido. And now you're saying you live. Mas agora você está dizendo que você vive. And you're saying it wasn't you, Agora você está dizendo, peraí, não era that você, it was Christ. mas era Cristo. And now you're saying it's you by faith. Agora você está dizendo que é você pela fé. So which is it? Afinal de contas, qual delas é? And again, the answer is yes. E novamente a resposta é sim, ou seja, It's both. ambas. Our union with Jesus Christ is what it's all about. Então a nossa união com Jesus Cristo é tudo que há nisso. It's about being one with Him Tem a ver então com sermos um com Ele and allowing Him to express His life through us. e permitir a Ele que expresse a sua vida através de nós. And all the while we get to be ourselves. E durante todo esse processo nós continuamos sendo nós mesmos. Do you see what God has done in this new covenant? Você consegue enxergar o que Deus fez nessa nova aliança? First, we saw the new covenant forgiveness. Primeiro nós vimos então o perdão dessa nova aliança. Why did He forgive us of all of our sins? Por que é que Ele nos perdoou de todo o nosso pecado? So that we could take our eyes off of our sins Para que- and put them on Him. Para que nós pudéssemos tirar os nossos olhos do nosso pecado e colocarmos os nossos olhos nele. And then why did He free us from the law? E depois então, por que é que Ele nos libertou da lei? So that we wouldn't pull out 613 ways to measure ourselves. Para que nós não tivéssemos mais que considerar as 613 maneiras para avaliarmos ou medirmos o nosso desempenho. So that we wouldn't pull out 10 ways to measure ourselves. Para que a gente não tivesse que tomar 10 maneiras ou 10 mandamentos para avaliarmos a nós mesmos. But instead we could see that we are accepted people. Mas pelo contrário, que a gente pudesse ver, considerar que nós somos um povo aceito por Deus. With no conditions and no strings attached. Sem nenhuma condição, sem nenhuma uma condição. And so you think about the last part of the gospel, our new identity in Christ. Agora, quando a gente pensa nessa última parte do Evangelho, que é a nossa identidade em Cristo, Why did God give us this new identity? por que é que Deus nos deu essa nova identidade? So that we could say we are clean Para que nós pudéssemos dizer que nós estamos limpos and we are new e que nós somos novos. and we would no longer have to worry about being okay. E nós não temos mais que nos preocupar de estarmos bem em nós mesmos. And the Holy Spirit of Jesus Christ E o Espírito Santo de Jesus Cristo, works in the midst of all of this. ele opera, ele trabalha no meio de tudo isso. In the midst of total forgiveness, the Spirit is unleashed. Então, nesse ambiente de perdão total, o Espírito de Deus é liberado. In the midst of freedom from the law, the Spirit is unleashed. Nesse meio da liberdade da lei, o Espírito é liberado. And in the midst of our understanding our new identity, the Spirit is E unleashed. nesse meio onde nós compreendemos a nossa nova identidade, esse Espírito, o Espírito de Deus é liberado. God was not naive. Deus não foi inocente. Instead, He has carefully crafted this new covenant message. Deixa eu corrigir. Deus não foi ingênuo. Ele não foi pego de surpresa. Na verdade, Ele cuidadosamente elaborou. He crafted the what? The Carefully covenant. crafted this new covenant. Ele, com muito cuidado, Deus foi preparando, elaborando essa nova aliança. Whether it's the forgiveness or the freedom or the identity or the life. Não importa se falamos do perdão, da identidade, da liberdade, da vida. He put all of this together so that His Spirit could be unleashed in our life. Ele preparou, ele montou tudo isso para que o seu Espírito pudesse ser liberado em nós. But when we go on disgracing the blood of Jesus, Mas quando nós continuamos então de uma forma irresponsável
trazendo vergonha, desgraça ao sangue de Jesus, when we go on trying to get forgiveness and get cleansing, quando nós continuamos procurando perdão, procurando purificação, pedindo por perdão, we are missing the point of the new covenant. nós estamos errando, perdendo o ponto central da nova aliança. When we begin flirting with the law, Quando nós começamos a flertar com a lei, we're committing adultery against Jesus. nós na verdade estamos cometendo adultério contra Jesus. Romans 7 says that we died to the law so that we might be married to Jesus. Romanos 7 diz que nós morremos para a lei, para que nós possamos ser casados com Jesus. What do you call it when you go back to someone else after being married to someone Que new? nome você dá para essa atividade, para essa atitude, quando você, sendo casado, sai com outra pessoa? Unfortunately, in many places of Christianity, we have a double talk being spoken. Infelizmente, em muitos lugares no meio do cristão, nós temos uma conversa dupla, digamos assim, que é veiculada entre as pessoas. And so, as Jesus has told us that we are dead to sin and alive to God, Então, assim como Jesus disse que nós estamos mortos para o pecado, porém vivos para Deus, and yet we still call ourselves sinners by nature, e aí nós continuamos, apesar de sabermos isso, continuamos nos intitulando a nós mesmos, chamando a nós mesmos de pecadores, we're calling God a liar. nós estamos chamando Deus de mentiroso. We are born of the Spirit. Veja, nós somos nascidos do Espírito, We participate in His nature. nós participamos da sua natureza. If the Spirit gave birth to you, how good of a job did He do? Se o Espírito deu a luz, criou você, fez com que você nascesse de novo, como você avaliaria o trabalho do Espírito Santo? And so we're so convinced that we're dirty and we're distant. Então, muitos cristãos continuam convencidos, acreditando que estão sujos, que ainda estão longe de Deus. We're so convinced that our sins are impressive. Nós ainda estamos tão convencidos de que os nossos pecados são coisas impressionantes e muito grandes. Stop for a minute and think about who wrote the Bible. Pare por um instante e pense por um minuto, quem é que foi que escreveu a Bíblia? The Bible was written by murderers. A Bíblia foi escrita por assassinos. Moses killed an Egyptian in rage, Moisés assassinou um egípcio num ataque de fúria. and he wrote a large portion of the Old Testament. E ele escreveu uma grande parte do Velho Testamento. David put a man on the front lines of the army so that he would be killed so that he could steal his wife. O rei Davi colocou um dos seus homens, um dos seus oficiais, na primeira linha do exército para que ele fosse morto, para que Davi pudesse tomar a sua esposa. And then David is the one who wrote the Psalms. E Davi, nós sabemos, é aquele que escreveu os Salmos. And then of course the Apostle Paul wrote most of the New Testament. E nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. And part of his resume was killing Christians. E parte do currículo vitae de Paulo era perseguir e assassinar cristãos. So now, tell me again, how big are your sins? Agora você, por favor, me diga, qual é o tamanho dos seus pecados? Who have you killed lately? Quem é que você andou matando ultimamente? Here's the truth. Aqui está a verdade. Our sins are small, Os nossos pecados são pequenos and our God is big. e o nosso Deus é grande. And this is the gospel. E este é o Evangelho. It's time that we as the church Já chegou a hora de nós, como igreja, begin acting like a spotless bride. que nós comecemos então a agirmos, a vivermos como uma noiva imaculada. You know how a bride acts on their wedding day, beaming from ear to ear with a big smile. Vocês sabem, todo mundo sabe como uma noiva se comporta no dia do casamento dela. Ela é só sorrisos, né? De um lado para o outro, a única coisa que ela faz é sorrir o dia inteiro. Confident in the love of their husband. Ela sentindo aquela confiança no amor do seu noivo que está se casando com ela. And there's no talk of divorce. Ninguém fala de divórcio no dia do casamento. And yet we Christians, we keep thinking we could somehow lose our salvation. E nós cristãos, infelizmente, muitas vezes falamos sobre a possibilidade de perdermos a salvação. And everyone who thinks they can lose it E todas aquelas pessoas que acreditam que podem
que podem vir a perder a salvação, they always have themselves at the center of the equation. essas pessoas elas sempre estão pensando em si mesmas, elas são o centro da equação. For example, what if I commit suicide? Por exemplo, e se eu cometer suicídio? Or what if I commit the same sin over and over? E se eu cometer o mesmo pecado repetidas vezes? What if I have a bunch of sins that I've forgotten to confess? E se eu tiver um monte de pecado que eu cometi e eu esqueço de confessá-los? What if I die with some sins that I never repented of? E se eu morrer ainda tendo pecados dos quais eu nunca me arrependi? And there we are with the what if I, what if I, what if I. E aí estamos nós vivendo dentro desse e se. And remember that the new covenant is not about us. Agora lembre-se que a nova aliança não tem nada a ver conosco. Our lack of faithfulness was an old covenant problem. A nossa falta de fé ou de fidelidade era um problema dentro da velha aliança. And it is solved in the new covenant. Mas esse problema já foi resolvido de uma vez por todas na nova aliança. Remember that God said Lembre-se que Deus disse that because I could swear by no one greater, I swore by myself. como eu não podia, não havia como jurar por alguém maior do que mim, do que eu jurei por mim mesmo. That Jesus would be our priest forever. Que Jesus seria o nosso sacerdote para sempre. And Hebrews says he is able to save us completely. E Hebreus diz que ele é capaz de nos salvar completamente. And you know why? E você sabe por quê? It says because he always lives to intercede for us. Porque ele sempre vive intercedendo por nós. So how long will you be saved? Então, por quanto tempo você vai estar salvo? You will be saved as long as Jesus lives, Você vai estar salvo durante todo o tempo em que Jesus estiver vivo. because he always lives to intercede for you. Porque ele sempre vive para interceder por nós. Maybe it's time that we take ourselves out of the center of the equation. Talvez tenha chegado a hora que nós tiremos a nós mesmos do centro dessa equação. Maybe it's time that we celebrate this new covenant. Talvez tenha chegado a hora em que possamos começar a celebrar essa nova aliança. Maybe it's time that we make it about Jesus plus nothing. Talvez tenha chegado a hora que nós temos que estabelecer que é Jesus mais nada. This is the naked gospel. Esse é o evangelho nu. Nothing to dress it up with. Nós não temos que colocar nenhuma roupa bonita nesse evangelho. It puts us in a place of respect and responsibility. Esse evangelho nos coloca numa posição de respeito e responsabilidade ao mesmo tempo. God says there'll be a day when we even judge others. Deus diz que haverá um dia em que até mesmo julgaremos outras pessoas. He has put upon us a role of respect and honor. Ele deu para nós um papel de respeito, um papel de honra. He's given us freedom. Ele nos deu liberdade. And he says, don't use your freedom as an opportunity for the flesh, E ele diz também, não usem essa liberdade como oportunidade para a carne, but serve one another in love. mas sirvam uns aos outros em amor. The choice is there. A escolha está aí, presente. The forgiveness is already there. O perdão já está disponível. The freedom has been purchased. A liberdade já foi comprada. And you have nothing to lose. E você não tem absolutamente nada a perder. Now what will you express? Então, o que é que você vai expressar? The Spirit of Christ? O Espírito de Cristo? Or simply waste your time walking after the flesh? Ou simplesmente desperdiçar o seu tempo continuando a caminhar de acordo com a carne? The choice is ours. A escolha pertence a nós. In light of this new covenant, what do you think makes sense? Então, à luz dessa nova aliança, o que é que você acha que faz sentido então? Why don't we take a moment to pray and thank our God? Por que nós não paramos agora então para orar e agradecer ao nosso Deus? Father, we thank you for the freedom, Pai, nós te agradecemos pela liberdade, that we are dead to the law, para o fato de que estamos mortos para a lei, that we are free from the law, que estamos livres da lei, and that you have rescued us from the law's curse. e que o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Thank you, Father, for taking away our sins. Pai, nós te agradecemos por ter levado, por ter removido os nossos pecados. Thank you for giving us a new identity. Obrigado por nos dar uma nova identidade.
We pray, Father, for each and every person watching this broadcast, Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, por cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, that you might remind us in the moments that we need it, que o Senhor nos lembre naquele momento que nós precisarmos, bearing witness with our spirit of who we are que o Senhor testifique ao nosso espírito quem é que nós verdadeiramente somos and what we're made for, e para o que é que fomos criados, feitos. and that we are now literally the Holy of Holies, E lembrem-nos, Senhor, que agora nós somos literalmente o Santo dos Santos, that we possess your life, que nós possuímos, que nós temos a sua vida, that you've allowed us to enter in que o Senhor nos permitiu que nós entrássemos and experience the love e que nós pudéssemos experimentar o amor and the grace and the kindness. e a graça e a bondade. We can't thank you enough. Nós não podemos te agradecer o suficiente. We thank you for Jesus. Nós te agradecemos por Jesus. In his name we pray. Em nome dele nós oramos. Amen. Amém. Well, again, I want to thank you for spending time with us. Eu agradeço novamente por ter passado esse tempo com a gente. If you're interested in a resource finding out more, Se você está interessado em mais recursos, quer aprender mais sobre esse tema, I have a book called The Naked Gospel eu tenho um livro chamado O Evangelho Nu and another book called God Without Religion. e um outro livro chamado Deus Sem Religiosidade. Both of these books are available in English, Esses livros estão disponíveis na língua inglesa and my hope and prayer is that very soon at least one of them will be available in Portuguese. e a minha esperança e oração é que logo pelo menos um deles esteja disponível em português. It's been a real privilege to be with you, Foi um privilégio para mim estar com vocês and thank you. e muito obrigado. Thank you. Thank you.